Bom, a escola, ela tem uma função fundamental na prevenção do bullying. E como ela deve trabalhar isso? Não apenas pensando, na sua função civilizatória. Esse aspecto, essa reflexão, embora seja fundamental, é um aspecto bastante abstrato. Mas ela precisa transformar essas reflexões teóricas acerca da sua função social, da sua função como uma instituição humanizadora, uma função de transformar a sociedade num lugar melhor para se viver a partir da melhoria de cada ser humano. Ela tem que transformar isso numa prática. E como que ela vai fazer isso? Como que cada escola ela vai trabalhar esses elementos? É fundamental que a escola, ela, no primeiro momento, ela aceite que essas relações de poder, de abuso de poder, de desequilíbrio de poder, existe em qualquer ambiente. Isso não quer dizer que ela seja ruim, que ela seja imperfeita. Quer dizer apenas que ela é um local onde existem pessoas, onde existem seres humanos. E onde existem seres humanos, os conflitos, eles são iminentes. E o conflito, ele pode ser muito positivo, porque ele pode melhorar as relações, amadurecer as pessoas, fortalecer os vínculos, desde que ele seja resolvido de uma forma satisfatória, seja resolvido de uma forma civilizada. Não é assim que nós fazemos na família, quando nós temos um problema, nós não buscamos o diálogo, não buscamos a comunicação, não buscamos uma saída para os problemas. Nas instituições também não deve ser diferente. E como que a escola vai fazer isso? Toda escola, ela deve, a partir da sua realidade, a partir do olhar sobre quem ela é, como ela se construiu, a sua história, a sua cultura, ela deve buscar estruturar uma política não só para controlar o bullying que já existe, se ela percebeu, que isso já é uma realidade, mas também uma política de prevenção do bullying. Ela deve, então, enfocar as vítimas, deve verificar quem são as testemunhas silenciosas, porque essas testemunhas também fazem parte do bullying. Muitas vezes elas veem, mas elas não falam, porque elas têm medo de que, se elas falarem, elas também vão ser objeto dessas agressões. Então elas acabam se calando diante do que elas estão percebendo. Outro elemento que também faz parte do bullying é aquele que ajuda, não participa ativamente, mas incita no acontecimento do bullying, e também atuar junto aos agressores. Todos esses atores, eles constituem elementos que são os atores principais da prática do bullying. Então, toda a escola, ela deve estar envolvida nesse trabalho. Os pais, os alunos, os professores. A escola precisa fomentar uma relação, uma comunicação próxima com os pais. Precisa estabelecer uma política de que professores e todo o corpo de educadores tenham uma relação próxima, afetiva com seus alunos, de confiança, que esses alunos eles se sintam livres para falar sobre o que eles sentem, sobre o que eles pensam, de modo que eles possam contar as coisas que acontecem e sentir que eles vão ser amparados quando eles falarem isso, ou seja, estabelecer com essa escola uma relação de confiança. Então, quando uma
uma escola ela estabelece uma política anti-bullying, uma política de prevenção do bullying, ela está dizendo que a comunidade escolar, pais, alunos, professores, nós abrimos um canal de comunicação em que é possível estabelecer uma relação de confiança, em que um diálogo pode ser dito, em que as pessoas podem conversar e os alunos, eles podem confiar que vai haver uma solução, uma resolução para esse tipo de conflito. Então é preciso investir nessas relações, porque é só a partir de uma qualidade melhor em todas essas relações, professores, família, escola, aluno, que é possível enfrentar esse fenômeno chamado bullying, que é um fenômeno, como nós já dissemos ao longo dos nossos encontros, é um fenômeno complexo e que exige não apenas o tratamento individual do aluno, da família, de onde vem a vitimização, do agressor ou da vítima, mas exige todo o envolvimento da escola como uma comunidade onde os valores da sociedade, eles são criados e recriados a todo tempo. Então, os professores precisam ter conhecimento sobre o que é o bullying, os alunos precisam ter conhecimento sobre o que é o bullying, os pais precisam ter conhecimento, todos os funcionários da escola, todos precisam saber o que é. Então precisa haver o quê? Um trabalho educativo, um trabalho formativo, para que todos, quando vejam, estejam diante dessa situação, eles possam reconhecer que não é uma situação comum, não é uma simples brincadeira, mas é uma violência. É uma violência onde tem uma pessoa que está sofrendo. Então a diferença, entre a brincadeira e o bullying é que na brincadeira todo mundo ri, todo mundo se diverte. No bullying, uma pessoa se diverte, mas a outra sofre. Alguém está saindo com algum tipo de sofrimento, seja físico, seja psicológico, seja da ordem sexual. Então há alguém sofrendo. Então não é brincadeira. Muitas vezes, e esse é um dos mitos que nós temos em relação ao bullying, isso é brincadeira, isso passa com o tempo, isso se resolve, é coisa de criança. Não, não é coisa de criança. Isso traz sofrimentos intensos, que pode ter desdobramentos que nós não sabemos onde vai dar. Pode levar a tragédias, como nós temos aí uma série já de acontecimentos que foram relatados já pela mídia, como temos uma série de problemas que não chegaram ao nível de catástrofe, de massacres, mas que estão fazendo sofrer muitas pessoas, levando ao nível de transtorno mental, a sérios problemas de ordem psicológica que as pessoas arrastam depois pela vida inteira, em função do quê? Em função de um problema que aconteceu na escola e que a escola não teve a sensibilidade, a sinceridade e a coragem de enfrentar. Então, o bullying, ele só ocorre em uma escola onde não há o quê? Não há supervisão, onde não há o quê? Não há um olhar sobre as relações entre as pessoas, onde o foco é só a transmissão de conhecimento. E nós sabemos que a escola, na contemporaneidade, ela não pode mais ficar apenas nesse lugar de transmissão de conhecimento, se resguardar apenas como transmissora de conhecimento. Ela também tem uma função social, ela também tem uma função civilizatória, ela também tem uma função ética. E quando ela permite que isso aconteça, quando ela faz vista grossa a esses acontecimentos, ela está demonstrando que ela não está cuidando, desse lado humanizador que ela deve manter. Então, escolas menores, elas
desfavorecem o bullying, escolas que são bem tratadas fisicamente, escolas que lidam bem com seus funcionários, que têm um fluxo de comunicação bom entre funcionários, diretores, pais, família, que mantém essa relação de comunicação. São escolas que desfavorecem o bullying, principalmente escolas que têm a humildade, né, de olhar para a existência desse tipo de problema e estabelecer políticas preventivas para que esse problema, se acontecer, ele não se agrave e ele não acabe trazendo uma série de prejuízos, tanto sociais como pessoais e até às vezes mais graves do que se pode imaginar. Geralmente, em todas as situações em que ocorreram catástrofes, a escola foi informada sobre o problema que estava ocorrendo, mas ela não tomou as medidas adequadas que deveriam ter sido tomadas no momento certo e as coisas acabaram saindo então do controle. Outra questão importante de nós pensarmos quando nós falamos em bullying é que tanto as crianças, adolescentes, agressores, como os agredidos, se não forem trabalhadas, se não tiverem outros tipos de reforçadores, se não resolverem essas questões de acordo com estudos que já foram feitos, né, em vários países, em várias realidades, apontam que essas crianças elas têm uma propensão muito maior a desenvolver problemas de delinquência, de transtornos de caráter, de se tornarem assassinos, ou seja, de pessoas que vão desenvolver ao longo da sua vida problemas em relação ao ajustamento social. Portanto, mais do que um problema da realidade escolar, é um problema que acaba se tornando maior e indo ter uma repercussão na sociedade. Portanto, é importante que a escola ela trabalhe pensando na relação dos professores, né, que é a figura, o professor é a figura mais próxima do aluno, o professor, os professores, né, no caso dos alunos que já têm várias disciplinas e uma relação, né, com vários professores, que esses professores estabeleçam com esses alunos uma relação de reciprocidade, uma relação de troca, que toque na questão da educação dos sentimentos, que valorize as relações de amizade, que ensine, né, essas novas formas de se trabalhar a convivência, para que os alunos eles possam construir novas modalidades de estar no mundo, porque muitas vezes isso não é uma regra, mas muitas vezes tanto os alunos que são agressores como os alunos que são agredidos, eles têm uma qualidade de relações familiares ruins, onde eles acabam trazendo para o convívio, na sua outra realidade que tem uma interação afetiva maior, que é a escola, os reflexos dessa realidade, dessas relações intrafamiliares que não são tão boas assim. Portanto, é importante que a escola ela tenha, então, essa postura de mostrar novas formas de estabelecer uma relação baseada no respeito, na solidariedade, em novos parâmetros, né, de afetos. E que a criança, então, ela possa redimensionar a sua forma de resolver a sua agressividade, resolver os seus conflitos, e que ela possa, então, respeitar mais o outro, colocando alguns limites para a sua própria agressividade, a sua própria violência ali no meio escolar, na
nas suas relações afetivas. E existem alguns mitos e alguns equívocos em relação ao bullying que é importante que a gente trate. Um deles, por exemplo, é que o bullying é implicância de criança com criança. Não é. O bullying, ele é uma violência. Ele afeta as crianças, ele não é passageiro. Ele traz, sim, consequências. Consequências que podem ser mais sutis, que podem não ser tão graves, como podem ser gravíssimas, como nesses casos extremos que nós podemos ver, né, das catástrofes, das crianças que acabam se suicidando ou que acabam matando, crianças que acabam realmente pagando um alto preço por essa situação de silêncio que elas ficam quando elas passam por essas situações de violência. Então, o bullying, ele é algo sério e que a escola, ela precisa parar, ela precisa pensar e ela precisa estabelecer políticas próprias para enfrentá-lo, já que há, sim, comprovadamente um reflexo muito grande na vida das pessoas desse tipo de acontecimento. E nós sabemos também que o bullying, ele tem crescido cada vez mais, e não só no Brasil, em todos os países, em termos estatísticos. Então, é um problema preocupante, sobre o qual os educadores, eles precisam estudar, eles precisam debater nas suas escolas, nos seus ambientes escolares, precisam realmente levantar as questões, fazer as pesquisas dentro das suas instituições escolares, com questionários voltados sobre esse assunto para toda a comunidade escolar e tentar, então, compreender como esse fenômeno ele é compreendido, como ele é visto e como ele está se corporificando dentro da sua instituição escolar. Ou seja, é preciso, no primeiro momento, que os educadores, eles enfrentem essa realidade, a realidade de que o bullying é um problema, que ele existe em maior ou menor grau, ele pode existir em qualquer escola. E a escola, antes de que ele se torne um problema realmente grande, a escola precisa, então, estabelecer políticas de prevenção.